Olá, meus amigos do canal Trânsito e Companhia, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é legislação de trânsito. Então eu já peço a você que se inscreva no canal, dê o like, aperte o sininho para receber as notificações do canal. Hoje nós estamos aqui com Arthur Victor, proprietário e diretor da Educate, instrutor de trânsito, especialista em trânsito, já foi socorrista do SAMU no início da carreira no trânsito e hoje tem a sua escola de trânsito atendendo aí a região de Pernambuco, atendendo aí o Nordeste brasileiro. Arthur, muito bem-vindo ao canal, Arthur. É isso aí, boa tarde, Nando. Muito obrigado aí pelo convite, né? É sempre importante estar tratando sobre trânsito, né? É uma das maiores causas de morte, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E é sempre importante trazer e passar informações sobre segurança, né? E principalmente essas modificações nas leis de trânsito, principalmente brasileiras agora, que estão trazendo dificuldades por falta de conhecimento da população dos condutores, né? Que ainda não tem um conhecimento total dessas mudanças na lei. Ok. Arthur, quais foram as principais mudanças, as principais alterações do Código de Trânsito brasileiro nesses últimos anos? Em 2021, tivemos a nova lei implantada, a Lei Federal 14.229. Ela trouxe, no ano passado para cá, mudanças severas, né? Há alguns, inclusive percepções de alguns especialistas, inclusive minha também, alguns trouxeram mais ritmo à segurança e outras deixaram grandes sequelas, aí, falhas para a proliferação, vamos dizer assim, de criação de acidentes, né? Uma delas é a pontuação no prontuário de habilitação, né? Antigamente, nós tínhamos aí o condutor que alcançasse 20 pontos no prontuário num período de 12 meses em infração de trânsito, ele teria seu direito suspenso por 12 meses. Então, ele teria que fazer o curso de reciclagem, essa prova do Detran, esperar o tempo de suspensão passar, terminar, para que ele pudesse reaver sua CNH. Nessa modificação na lei que chegou agora, trouxe uma brecha muito grande, na minha concepção, para que o condutor cometa mais infrações de trânsito. Porque agora, o número de pontuação para suspender a carteira ela tem que chegar a 40 pontos. O condutor teria que cometer 40 pontos dentro do período de um ano para ter sua CNH suspensa. Então, se esse condutor ele somar ali multas de gravidade 3 pontos, 4 pontos ou grave, ou 5 pontos multa grave, leve, média ou grave, se ele tivesse somatório dentro de um ano, se ele tiver 39 pontos, ele não terá sua carteira suspensa. Ele terá sua carteira suspensa por 40 pontos. Agora, se ele, no decorrer dessa pontuação, ele levar uma multa gravíssima, a suspensão deixa de ser com 40 e vai ser com 30. Se ele levar 2 multas gravíssimas num ano, a suspensão deixará de ser de 30 e será com 20. E a grande preocupação, o presidente da República entendeu que os motoristas profissionais que exercem sua função remunerada no transporte de carga e de passageiros em geral, ele seria injusto suspender a carteira com 40 pontos. Então, todo condutor no Brasil que ele tiver aquela informação na habilitação de exercer atividade remunerada, que comprovaria que ele exerce a função, ele tem habilitação de forma remunerada e que ele passa muito mais tempo na rodovia, nas estradas dirigindo e por esse motivo poderá sofrer mais infrações de trânsito, a suspensão desse condutor ela só acontece com 70 pontos no prontuário de habilitação, né? Para alguns, isso foi muito importante, porque deu uma carência aí, são 70 pontos. Em contrapartida, muitas instituições e especialistas e condutores no Brasil acham isso um absurdo, porque o condutor ele terá que sofrer 70 pontos no prontuário, então são diversas multas de trânsito, para daí ter sua carteira suspensa. Então, isso aí afrouxaria que o condutor possa cometer mais erros no trânsito, né? E isso já é um pensamento aí que já está em vigor, inclusive, e é um risco muito grande, na minha concepção, é um risco muito grande, né? Por que 70 pontos? Né? Então, é muita brecha para o condutor cometer diversas infrações de trânsito, mas está em Sem vigor aí dúvida. a lei federal, né? Sem dúvida, Arthur. A lei muito branda, não traz até o descaso, né? Leva ao descaso com as próprias leis. É uma lei muito branda, uma lei que não se respeita.
uma lei que não se faz respeitar, não é? Exatamente. Então, hoje, então, a tendência é o crescimento do número de delitos em trânsito em Com relação a, certeza. não é? Arthur, Justamente. então, a nível de circulação, quais são as alterações, Arthur? Bom, além dessa da pontuação da habilitação, né, nós tivemos também uma alteração severa no toxicológico, que realmente traz um fundamento grande na circulação. Inclusive, foi muito importante. Essa realmente traz segurança, porque o número de acidentes que ocorria no Brasil por condutores, principalmente motoristas de caminhão em geral, que exercem a profissão e rodam aí nas madrugadas, né, diariamente, passam do tempo de trabalho aí dirigindo nas rodovias. Então, o que aconteceu aí? Ele fazia um exame toxicológico, que seria um exame que vai abrir uma janela aí e detectar se ele utilizou algum tipo de anfetamina, né, que venha comprometer aí a segurança no trânsito. Então, esse exame toxicológico ele fazia toda vez que ele renovaria sua CNH, né? No entanto, agora na nova lei, ele precisa fazer o exame a cada 2 anos e meio, né? A cada 2 anos e meio. Então, se esse condutor ele tem categoria C, categoria D ou categoria E, né, e ele tiver a atividade remunerada na carteira, ele precisa fazer os exames a cada 2 anos e meio do toxicológico. Então, ele poderá, inclusive, sofrer duas infrações aí. A primeira, ele ser encontrado conduzindo o veículo com o toxicológico sem estar renovado, né? A habilitação está renovada, mas como ele está fazendo a cada 2 anos e meio, ele tá assim, esse toxicológico renovado. A fiscalização, quando ela aborda o condutor agora, ela tem meios para fazer essa consulta, e aí esse condutor ele sofrerá uma infração de trânsito de R$ 1.434 e a suspensão da CNH por 3 meses. Mas, podendo o condutor não ser flagrado na fiscalização e ele não tiver renovado esse toxicológico, no dia que ele for renovar a CNH dele, ele sofrerá uma multa de balcão do Detran por não ter renovado o toxicológico, né? Bom, então isso minimizou o uso de anfetamina no trânsito dos condutores para se manterem acordados, porque ele agora faz o exame a cada 2 anos e meio. O exame tem porta de detecção de quase 60 dias correta. Se o condutor usar algum tipo de anfetamina ilegal que não seja proibida e ele fizer o teste dentro dos primeiros 60 dias, a certeza de ser detectado é de 100%. E ainda mais 30 dias que possa ser que detecte ou não, depende da quantidade que ele utilizou. Então, é uma porta de detecção de 90 dias. Então, os condutores estão muito receosos com isso, porque ele tem que renovar esse toxicológico a cada 2 anos e meio, né? Para quem não tem atividade remunerada, ele não precisa renovar a cada 2 anos e meio. O que é onde eu falo que isso possivelmente foi uma falha na criação dessa lei. Por quê? Ele cobra o toxicológico a cada 2 anos e meio para quem tem atividade remunerada, mas para quem não tem atividade remunerada, eu não preciso estar renovando a cada 2 anos e meio, né? Então, esse condutor, como ele não precisa renovar a cada 2 anos e meio, ele não se preocupa em fazer o exame, né? No entanto, se ele for abordado no habilitação, vai ser solicitado a ele a consulta na habilitação, e se ele não tiver renovado, então ele vai sofrer uma infração. Mas se ele dirigir apenas o carro pequeno, porque foi o que ficou hoje no Código de Trânsito, que é interessante. Eu tenho minha categoria C, D ou E, mas eu não tenho atividade remunerada. E, no entanto, não estou conduzindo um veículo de grande porte. Eu estou dirigindo um veículo de até 8 passageiros, categoria B de bola. Então, quando a Blitz me para, ela vai observar que eu tenho categoria C, D ou E, mas vai ver que eu estou com o toxicológico vencido, mas não vai poder me autuar porque eu não estou dirigindo, conduzindo um veículo de grande porte, né? Mas, no entanto, posso ter usado essa anfetamina, então, né? E aí, no caso do condutor ter a categoria C, D ou E, aí sim ele poderá ser autuado em qualquer veículo que ele estiver conduzindo, porque ele tem essa atividade remunerada na CNH. E para as categorias A e B, não são obrigatórios esse exame toxicológico, não é obrigatório, né? Então, poderia ter amarrado mais. Foi uma criação muito importante essa do toxicológico, porque já impactou muito no trânsito brasileiro. O número de acidentes com veículos de grande porte, com caminhões de carga, ele deu uma grande diminuída, isso já é fato, né? Mas poderiam ter apertado mais, também cobrado o toxicológico a cada 2 anos e meio, para quem não tem atividade remunerada. Ele tem a categoria C, D ou E, mas não tem atividade remunerada, né? E aí vem grandes outros fatores. Os motoristas de ambulância, os de transporte escolar,
né? Os motoristas de coletivo de passageiro. Então, isso é muito importante para o trânsito e a segurança, né? Que ele seja cobrado, que ele não tenha usado essa anfetamina, né? Visando que, eu sempre cito, que hoje o grande problema no Brasil em circulação não é em si o exame toxicológico, não é o condutor. A culpa dos acidentes não está relacionada àquele condutor que usou. O número é muito pequeno. Eu trato sempre como uma questão de segurança da condução desses motoristas. Encontramos hoje diversos motoristas de ambulância, de transporte escolar, dos alternativos, coletivos de passageiro, transporte inflamável, na verdade, motoristas despreparados tecnicamente e, na sua parte prática, motoristas que não têm noção. Encontramos hoje motoristas de ambulância ainda que pensam que no Brasil, que socorrer uma vítima de trânsito é afundar o pé no acelerador e estar em alta velocidade no trânsito, causando constrangimento à sociedade, né? Então, são motoristas de transporte escolar que não orientam os alunos, que não conduzem de forma segura, excedem o limite de velocidade. Na verdade, é mais uma questão de comportamento. E hoje educar isso é muito complicado, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue educar o condutor, ele com essa mente formada no posicionamento que é dirigir o veículo, né? Naquela profissão dele. E aí você fica à mercê de fiscalização, é a forma de você conseguir barrar, né, e travar esse condutor de que ele cometa excessos. Mas, no entanto, eu também não tenho fiscalização em diversos locais, a fiscalização é precária. Então, aí fica aí um questionamento de grandes acidentes. Você vê que agora em Pernambuco, nós tivemos um número alto de acidentes com transporte escolar. Inclusive, o município de Riacho das Almas, houve um acidente gravíssimo com ônibus escolar, morreram 4 crianças, e aí houveram outros acidentes agora subsequente aí, na cidade de Pombos, em outras cidades viraram ônibus, algumas pessoas ficaram feridas e tal, e de repente surgiu aquele alerta, né? A fiscalização do transporte escolar era feita no primeiro semestre, janeiro, e no segundo semestre. O que é que ocorreu agora? A fiscalização está intensiva todos os dias. Inclusive, o Ministério Público dos municípios estão cobrando às prefeituras os custos dos ônibus, dos condutores, Tribunal de Contas. Aí vem minha pergunta, por que não fizeram isso antes de acontecer as A mortes? velha Né? cultura, não é? A A velha velha cultura cultura, de né? fechar a porta depois que é roubado. Depois que é roubado, exatamente. Então, existe essa deficiência hoje no Brasil, quando a gente trata de trânsito, e aí você faz assim, o trânsito no Brasil tem jeito. Bom, ele tem. Ele tem jeito se a gente tiver o condutor com educação, assumir o compromisso, mas os órgãos públicos também procurando criar uma condição de que isso seja seguro. Fiscalização, educação, né? Nós temos valores arrecadados em multas de trânsito, valores milionários por mês, por ano, Detrans arrecadando quase que 800, 1 milhão de reais, né? E é um valor muito grande, que era para ter sido investido, a uma porcentagem desses valores em multas são retirados ali, na verdade, para ser usados em campanhas educativas, em incentivos aos condutores, poderiam ser usados em cursos preparatórios e tal, mas, no entanto, a gente não vê isso acontecer, né? E aí eu tenho hoje, nós temos, na minha concepção hoje no Brasil, nós temos muita cobrança para o condutor, né? Mas pouca condição de trabalho, né? Uma faca de duas pontas, porque o condutor do transporte colhado escolar, por exemplo, ele olha assim e diz assim, olha, eu posso carregar um excesso de estudantes no transporte escolar? Não. Se você transportar esses estudantes aí, você vai cometer uma multa, vai sofrer uma multa de excesso de passageiros, ela vai para o seu prontuário de habilitação. Mas, no entanto, se ele não transportar esses passageiros, ele perde o emprego, né? Ele vai perder o emprego. Então, mais ou menos, ele é forçado a fazer isso aí para não perder o emprego sabendo que está errado, né? Então, hoje, de repente, acontece um acidente desse, não, a gente não pode dizer assim, é culpa exclusiva do condutor. Muitas vezes, o excesso de estudantes dentro do ônibus, é a empresa que colocou aquele veículo em péssimas condições na mão do condutor, e ele, pela necessidade de trabalhar, acaba se sujeitando a essas condições para poder dirigir, né? São concorrentes do acidente, vários fatores Exatamente. que culminam com o acidente. Esse grande problema hoje também é fato, sempre, todavia foi fato, e hoje está muito mais em evidência depois dos acidentes, com os transportistas, com os transportadores de perecíveis. Então, quem carrega frio, quem carrega frutos, verduras,
Então, as empresas exigem uma carga horária extensa, né? E eles passam aí a usar as anfetaminas, os psicotrópicos aí para manter-se acordado e fazer mais horas de viagens, né? Então, para transportar, vai fazer o bate-volta rápido e transportar e ganhar mais dinheiro, porque ele também ganha de acordo com a sua produção, com o seu serviço, com a quantidade de horas trabalhadas. Então, isso também tem afetado muito, né, os choferes aí no Brasil, e muitas vezes as empresas não dão tanta atenção à capacitação, a melhorar o serviço de transporte, né? É muito interessante. Falta muito para o Brasil ainda, para as empresas do Brasil, para implantar o ISO 39001. O ISO 39001 é o ISO que indica, não é o ISO da segurança viária. Então, estamos nessa campanha no Brasil de tentar fazer com que as empresas de transporte passem a implantar o ISO 39001 para certificar-se uma certificação internacional de segurança viária. Então, esse é um dos nossos objetivos também aqui no Trânsito e Companhia, ir até essas empresas para fazer a auditoria do transporte viário, e a implantação do ISO 39001 é uma das nossas metas aqui do canal, um dos nossos trabalhos de consultoria. Mas, Arthur, e como está a educação em realidade? Como estão as instituições educativas? O governo tem ajudado essas instituições? Como é que vocês estão sobrevivendo? O que é a Educate tem feito pelo trânsito aí no Nordeste? Bom, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande. A pandemia foi um grande problema, né? E aí, onde houve um surgimento dos cursos EAD, os cursos à distância. Uma tecnologia já esperada, né? É uma coisa que já vem acontecendo. A tecnologia cresce a cada dia, nos veículos, né? Nas empresas, no transporte, nos meios de comunicação. E aí, hoje, a demanda maior dos cursos é o curso à distância, onde o motorista ele faz o curso pelo celular, pelo computador de casa, pelo tablet dele, né? Então, os cursos especiais de trânsito. A gente vem atendendo aí ao estado de Pernambuco, nas prefeituras, né, com os cursos de transporte escolar, e agora, muito mais com esses acidentes, uma demanda grande de curso de transporte escolar, né? Mas a educação precisa melhorar muito. Nós tivemos projetos de lei aprovados aí para a educação na escola, entrar com uma disciplina na escola, mas nunca foi implantado por falta de verba. Esse é o posicionamento que muitas vezes o governo passa, né? E, na verdade, nós temos hoje no Brasil uma falta de segurança jurídica, né? Um exemplo, a gente cita exemplos antigos, Nando. Você lembra disso aí, por exemplo, a implantação do kit de primeiros socorros no veículo. Todo mundo teve que comprar seus kits de primeiros socorros, colocar nos veículos e, de repente, em menos de meses, o governo chegou lá e disse não precisa mais usar o kit, né? Aí tivemos a implantação dos extintores de incêndios na categoria A, né, A, B e C. Antigamente era tipo de incêndio BC e categoria A, B e C. Todo mundo comprou os extintores e foi aquele gasto de dinheiro e, de repente, em menos de um ano, o governo chegou lá, o Conselho Nacional de Trânsito, disse não precisa mais usar extintor é facultativo. As autoescolas, né, os centros de formação de condutores foram obrigadas a adquirir o simulador, um videogame, né? Inclusive, adquirir um simulador que nem o instrutor saberia usar para ensinar o aluno. Isso aqui é interessante. Hoje, os simuladores são jogados nas autoescolas porque não é mais obrigatório. Então, é muita insegurança jurídica na hora da criação, né? Na hora de criar essa lei, na hora de você implantar isso aí. São modificações constantes nas leis, mas que a gente não vê uma procura em mudar realmente, selecionar a segurança do condutor, né? Você vê como é que se implanta um kit de primeiros socorros nos veículos, mas sem saber se o condutor vai saber usar o kit, porque ele não tem treinamento de primeiros socorros, né? Como é que eu vou modificar como é que eu vou modificar um extintor de incêndio se o condutor não sabe usar o extintor de incêndio? As seguradoras são provas disso. Elas fizeram um levantamento de 100 veículos que tiveram suas percas total por incêndio. Nas entrevistas com os proprietários do veículo, que estavam conduzindo os veículos que pegaram fogo, 98 relataram que não souberam, 95 relataram que não souberam usar o extintor de incêndio e deixaram o carro pegar fogo, né? Sobraram 5, 3 disseram que usaram errado, só 2 usaram correto, né? Então você vê,
eu crio um meio de segurança, mas não dou o treinamento para aquele profissional, né? Como é que eu vou criar um kit que possa atender alguém na rua se o condutor não tem um treinamento para usar o kit, né? E o condutor brasileiro hoje, ele passa por um processo de desinformação muito grande, e ele sempre que vai dirigir, eu sempre cito aos meus alunos na hora no treinamento, no curso, principalmente o curso profissional, que o motorista hoje ele tem responsabilidade civil e criminal, né? E ele está à mercê dessas situações. E eu sempre cito também as empresas, que as empresas são responsáveis por reparar um dano que um motorista contratado dele possa vir a causar um cidadão na rua, né? O condutor vai responder criminalmente, mas a empresa vai responder juridicamente, civilmente, por aquelas Civilmente. reparações. Não é? Mas entra pelo ouvido muitas vezes, sai pelo outro. É uma falta, na verdade, de comprometimento com a segurança, onde a preocupação só vem acontecer, só vem surgir quando o problema acontece, que foi isso que aconteceu aí com o transporte escolar, né? Exatamente, é uma questão mais de cultura e é muito diferente depois que a gente conhece outros países, conhece a cultura de outros países. É muito interessante e a gente pergunta. Eu me perguntava logo que saí do Brasil, e por que é que não se exige tanta, não há tanta burocracia para sacar, para tirar uma habilitação? Eu vou dar um exemplo aqui do México, onde eu vivo. Porque é tão fácil, basta chegar com sua habilitação, com seu comprovante de residência. Eu tirei minha habilitação mexicana, eu não estou com ela aqui para mostrar, mas eu tirei em 8 minutos. Eu gastei 8 minutos para sacar minha habilitação. E logo que eu cheguei, eu estranhei. Eu digo, mas como? Não há um processo, não tem um processo de habilitação, não tem isso. Mas depois eu vim entender que as pessoas aqui são tão educadas, a cultura é totalmente diferente da cultura do brasileiro. Se há um acidente, as pessoas param para ajudar. Se há um idoso, as pessoas param para que o idoso atravesse. Param todos na avenida para que o idoso atravesse. Uma senhora com a criança atravessa a rua com a maior segurança do mundo, com a certeza de que os condutores vão parar para ela. Então, é uma questão de educação. Aqui temos muitos acidentes por conta ainda dos barbitúricos, né? Essa questão da logística aqui do país exige muito do transporte terrestre, apesar de aqui no México ter uma grande malha viária, com 6 empresas, né? Com a ferroviária, com a Kansas, com a Ferrosul, com a Ferromex, com tudo, mas, todavia, o transporte de pequena, né, o transporte de distribuição, ele é feito pelos veículos de transporte terrestre. Isso tem causado muito acidente. Temos aqui uma rodovia que, infelizmente, você sabe que o tripé do trânsito é educação, fiscalização e infraestrutura, engenharia viária, e, desafortunadamente, aqui eu vivo às margens da BR mais perigosa aqui, que onde tem todo dia 2, 3 acidentes. Esses acidentes são causados por veículos de grande porte que estão fazendo horário, porque aqui se ganha por hora trabalhada. Então, muitos desses acidentes são veículos, são caixas frias, são termoquins, são veículos de 40 pés, transportam aí frios ou transportam material perecível e causam os acidentes aqui nas rodovias. Mas que bom, que boa informação você me deu, que o número de acidentes no Brasil tem diminuído, e com a chegada da nova lei do anti-entorpecente, tem ajudado aí a frota de caminhoneiros do Brasil a diminuir. Que isso vira um problema de saúde pública. A gente imagina, esse problema é só nos caminhoneiros, começa a usar, a ter o vício de usar, e termina em um grande problema de saúde pública, onde a gente, a parte de um acidente, a gente tem uma pessoa aí viciada em algum tipo de psicotrópico, ou em alguma anfetamina e etc. Exato. E temos ainda aqui uma grande, que muitos países não têm, que ainda bem que no Brasil tem, que chama-se o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ainda consegue atender esses vitimados. Mas já é, na verdade, um problema público de saúde no país, porque um país como o Brasil, que tinha, em média, mais de 60 mil vítimas fatais por ano em acidente de trânsito,
e para cada vítima fatal, uma ou duas com lesões irreversíveis, né? Inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, ela limitava que o Brasil ela falava que o Brasil tem um número muito alto de veículos, então o Brasil hoje, o nível aceitado pela Organização Mundial de Saúde era de uma ou duas vítimas fatais para cada 10 mil veículos. O Brasil, nós temos 10 a 15 vítimas fatais para esse número, né? Então, um número muito alto. Alto, todavia. É, um número muito grande, um número muito alto que traz um prejuízo financeiro para o país de mais de 21,4 bilhões de reais por ano, né? No atendimento a essas vítimas de A acidente. essas vítimas, em geral, desde o socorro especializado, as cirurgias, o tratamento médico, e isso vem sufocando o sistema único de saúde, que acaba que não tendo condição de atender todo mundo e acaba também sequelando pessoas que precisam, por exemplo, pacientes de infarto, de AVC, compromete muito, né? A gente estava fazendo um levantamento, eu socorri uma vez um cara de acidente de moto, e ele teve um traumatismo craniano, mas ele ficou no hospital particular, em Recife, lá no hospital português. Ele passou 4 meses internado, onde a diária do hospital particular era 20 mil por cada 24 horas. Ele passou 8 meses, deu mais de 4 milhões. O mesmo acontece no hospital público, quem paga é a gente com os impostos, né? Então, é um Exatamente. prejuízo, uma pessoa traz um prejuízo desse, né? Então, isso é uma coisa que tem que parar, na verdade, mas a partir disso aí, quem deve dar partida é o governo, com seus órgãos, com o Detran, uma união entre esses órgãos. Eu sempre chamei que tem que ser, são células, né? Exato. O governo federal que deve assimilar uma criação de uma lei que o Estado deve absorver e passar de forma correta, os municípios devem seguir, os DETRANs devem fazer isso aí, os órgãos devem se organizar, como a Polícia Militar, com o BPRV, o BPTran, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos municipais de trânsito, que nem todo município tem. A gente conta a dedo quantos municípios em Pernambuco ou no Brasil tem um órgão de trânsito, né? É muito difícil. Então, são cidades sem lei para o trânsito, o que é um absurdo hoje. Um país do patamar e da qualidade do Brasil, você conseguir conduzir mais de 1.000, 2.000 quilômetros e não ter uma fiscalização. Isso é um absurdo, né? E aí o que traz aí a falta de consciência, né? É uma coisa muito complicante, Você me né? lembrou, Impactante, que Arthur? traz sequelas. Você me lembrou uma história muito interessante. Eu de passeio no Brasil, fui a uma cidade pequena e queria estacionar e via que as banquetas, o meio-fio, estava todo pintado de amarelo. Amarelo. Né? Todo de amarelo. Então, tudo proibido de estacionar. E eu digo, onde é que eu estaciono aqui? E perguntei a um cidadão que estava na porta do seu comércio, senhor, por favor, onde é que eu estaciono aqui? Porque está tudo amarelo aqui, tudo proibido de estacionar. Ele disse, não, não, senhor, aqui o prefeito aqui era do Partido Amarelo. Aí mandou pintar tudo de amarelo. E, Então, e, e, esse... e, o, e o interessante é que muita fiscalização de trânsito notifica o condutor pelo meio-fio pintado de amarelo e não pela placa. E não E o pela local não placa. tem placa. Eu cheguei numa cidade recentemente aí, e aí eu fui estacionar numa vaga e o cara falou assim, não pode, aí é a vaga do bispo. E tinha a plaquinha lá, uma vaga, a vaga do bispo, né? No Código de Trânsito não prevê a vaga do bispo, uma vaga do juiz em via pública, né? Claro. Então o município faz como quer, é uma coisa muito complicada. E o Brasil tem uma diversidade muito grande, né? Tanto climática como na sua questão estrutural, educacional, né? O Sul, o Nordeste, né? Então deixa muita carência o transporte público. Nós temos um passo importante no transporte público no Nordeste, que foi o mototaxista, né? Mas que traz também grandes problemas na circulação, o mototáxi. Muito bem, Arthur. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Mototáxi, ok? Então, no Perfeito. nosso próximo, na nossa próxima conversa, no nosso próximo bate-papo, vamos trazer aí esta sugestão, né, de falar sobre os mototáxis. Vamos ver aí o que é que acontece com a lei do mototáxi, esta cultura no Brasil, né? A grande briga entre Uber, taxista, mototaxista, tudo isso aí Mototaxista. envolve. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço infinitamente a sua atenção, o seu tempo e a sua disponibilidade de estar aqui conosco no canal. Nando, muito obrigado aí, viu? Foi uma satisfação muito grande, sempre que precisar, conta comigo. É muito bom falar sobre trânsito. É importante o canal, eu lhe parabenizo aí pela iniciativa
Isso é muito importante. São informações que você leva para as pessoas e ajudam, sim, na redução do acidente, entendeu? Isso é muito importante. Muito obrigado, amigão. Obrigado a você, foi um prazer. Tchau, tchau. Forte abraço. Muito obrigado.